vamos continuar com o barroco italiano. Agora nós vamos falar da pintura. É chegada a hora. Caravaggio. Michelangelo Merisi, da Caravaggio. O nome dele é Michelangelo Merisi e ele adotou como nome artístico Caravaggio, que é o nome da aldeia natal da família dele. Bem, falar de Caravaggio é falar de uma pessoa completamente de astral tempestuoso, briguento, um gênio ruim, um gênio do cão, mas um artista fabuloso, sensacional. Para início de conversa, eu já indico para vocês um filme chamado Caravaggio, né? É o próprio nome do filme, é o nome dele, é de 1986, é uma produção americana, mas é super legal para dar uma noção para vocês da vida dele, né? Dessa história da vida dele, porque esse caráter violento dele trouxe para ele consequências bem complicadas. Ele foi um artista, poderíamos dizer, de sucesso, principalmente porque ele trabalhou para figuras importantes da igreja, principalmente o cardeal Del Monte. E ele tinha o caráter tão violento, tão intempestuoso, que nos primeiros anos do século XVII ele foi levado a julgamento pelo menos em 11 ocasiões. Presta atenção! Dessas acusações incluíam xingar um policial, escrever versos satíricos de um pintor rival e também jogar um prato de alcachofras no rosto de um garçom. Oh, meu Deus! O cara era o cão, mas um pintor fabuloso, né? E aí, ele nessa vida, né, nesse caminho conturbado, ele chegou a fazer sucesso, ele foi para Roma, e em Roma ele chegou quase com uma mão na frente e outra atrás, mas começou a trabalhar e começou a ter encomenda e trabalhou para o cardeal Del Monte, até que em 1606 ele foi forçado a fugir de Roma depois de matar um homem durante uma briga provocada por uma disputa numa partida de tênis. Aí foi um problema. Ele teve que fugir de Roma, né? E ele passou o resto da vida fugindo. Foi para tudo quanto é canto. E pior de tudo, que além dele estar fugindo, para todo canto que ele ia, ele arrumava uma briga, uma confusão, um problema. E aí, como ele tinha, né, ele era protegido, por exemplo, do cardeal Del Monte, o cardeal Del Monte era importantíssimo. Ele representava Florença na corte papal. E aí, o cardeal Del Monte foi mexendo os pauzinhos, tentando o perdão do Papa e comunicando com ele, já estava quase conseguindo. Quando ele já estava quase conseguindo a anistia papal, ele resolveu ir voltando para Roma, né, e se aproximando. E aí ele estava numa cidade a 13 quilômetros de Roma, só esperando falar, não, pode voltar, porque ele não podia pisar em Roma, não, sem o perdão papal, não podia nem pisar em Roma. E aí ele estava lá esperando, quando, por engano, ele foi preso. E aí ele adoeceu, resumindo muito, tá, gente? E aí ele adoeceu, pegou uma febre, morreu. E o perdão papal já tinha sido dado. Olha que tragédia, né? Então, a própria vida dele, o próprio astral dele, a própria história dele já é dramática, né? Essa coisa barroca mesmo, é muito louco isso. Eu gosto de pensar quando essas coincidências só que não acontecem, numa coisa do espírito do tempo, assim, sei lá, né? Essa vida dele conturbada, esse astral e essa expressão do trabalho dele e esse momento conturbado, né? Mais ou menos isso, não sei se deu para vocês entenderem não, mas vai pensando sobre isso. Bem, ele foi
Na verdade, gente, a gente fala que ele é o primeiro representante do barroco na pintura. Vários livros falam isso. Mas numa didática mais moderna, ele é classificado como um artista naturalista. Por quê? Porque o naturalismo, o realismo com que ele lidava com a natureza, que ele colocava na sua pintura, é a coisa mais revolucionária do trabalho dele. Vou explicar isso direito. Primeiro, que ele era chamado de pintor maldito, anticristo da pintura, pintor dos pés sujos. Presta atenção, quer dizer, só xingamento, né? Por quê? Primeiro, que ele usou os modelos de maneira super pouco ortodoxa, né? De uma maneira desobediente, porque ele pegava pessoas do povo para servir de modelos para as figuras sagradas. Jesus Cristo, Virgem Maria. E o interessante é que se a modelo tivesse unhas sujas, ele iria pintar as unhas sujas. E aí, é por isso que ele era chamado anticristo da pintura, pintor dos pés sujos. Mas é muito louco, porque se por um lado isso era muita desobediência, você pegar uma cena sagrada e pegar às vezes até uma prostituta, que foi o caso, já conto para vocês, como modelo para uma cena sagrada, era muita desobediência, era um desaforo, né? Mas por que ele era protegido e era querido, por exemplo, por pessoas tipo o Cardeal Del Monte? Porque, bem ou mal, as pessoas se identificavam, o povo, a pessoa comum, se identificavam com aquelas figuras sagradas. E pela primeira vez o povo pôde se ver ali, né? Se identificar, se ver ali na história sagrada, porque a Virgem Maria sempre foi entronizada, né? Virgem com o menino no trono. Então, ela sempre, as figuras sagradas sempre foram elitizadas. De repente, você viu uma Virgem Maria vinda do povo, com a roupa maltrapilha, com os pés sujos. E aí o povo se identificava com isso, se via ali, se enxergava ali também. E esse era um momento, gente, que a igreja estava reagindo contra uma reforma que a ameaçou e muito, né? Então isso acabava sendo providencial para a igreja. E acho que por isso que, né, eles aguentaram, né, o Caravaggio. Mas teve muita obra dele que foi recusada por esses motivos, vou contar já já também. Esse naturalismo dele faz dele um pintor que você não precisa ler, estudar sobre ele. A própria pintura dele bate, te toca. E aí é crescido um segundo detalhe inovador dele, que eu vou falar agora, que é a luz, né? Como que ele trabalhou, como é que ele trabalhava com a luz. Essa maneira como ele usava a luz era muito intensa, muito forte, muito dramática, porque ele usava contrastes violentos de claro e escuro, de sombra e luz. E aí as figuras eram colocadas na cena como se fosse num palco teatral. Ele elaborou as bases então para esse estilo revolucionário, onde o tema era observado ao vivo. Isso é muito legal no filme, que mostra pra gente como é que ele montava as cenas e como é que ele pintava a cena ao vivo com o modelo e que ele montava aquele ambiente, aquela cena. É muito legal. Essa parte do filme pra mim foi a mais legal, que mais me abriu a cabeça, me elucidou essa questão do Caravaggio. Outra questão é que a cena é toda representada em primeiro plano para envolver mais o observador. E ele usa um fundo neutro ou escuro para concentrar toda a atenção no tema representado. Diziam as más línguas que ele não sabia pintar fundo. Presta atenção, né? Vocês vão ver todas as obras, a gente vai estudar todas as obras, mentira, mas vocês vão ver as obras que eu vou comentar aqui
como que a pessoa consegue pintar tudo que ele vai pintar e não consegue pintar fundo? E esse primeiro plano, com fundo neutro ou escuro, é sempre enfatizado com um fecho de luz direto, que é proveniente de uma fonte bem precisa. Gente, olha isso que eu descrevi, se não é a cena de um teatro. Sabe aquela coisa do teatro? Imagina você num teatro, você vai assistir uma peça, tudo iluminado por igual, com uma luz por igual, claro. Quer dizer, não tem clima, né? Não tem contexto. E aí no teatro você tem, né, aqueles canhões de luz, aqueles focos de luz, e desce um foco de luz mais numa pessoa, depois vai para outra. Isso é que dá o clima, né? Que dá vida, que dá o contexto. Nessa época do Caravaggio, gente, as pessoas comuns não iam à igreja em busca de aulas de estética, de história da arte. Elas iam à igreja porque elas queriam um relacionamento com Deus. E assim, Caravaggio deu a essas pessoas uma linguagem que elas pudessem entender. Ele é tão brutalmente real que ele não embeleza ou decora as coisas, mas ele lhes dá vida com os pés sujos bem na nossa cara. Vou falar dos primeiros trabalhos dele, onde o seu impulso realista é temperado pela delicadeza da descrição. Eu vou falar do trabalho da pintura Os Músicos, é de 1595, quando ele foi morar na casa do Cardeal Del Monte. Ele morava lá, né? Ele tinha casa, comida e ainda tinha assim uma ajuda de custo. E dizem que essa pintura foi a primeira pintura feita expressamente para o cardeal. E ele pintou bem novinho, ele tinha 24 anos, quando ele chegou, né, em 1595, na casa do cardeal. Dizem as más línguas que o cardeal nessa época que ele começou a trabalhar para o cardeal, que o cardeal encomendava para ele muitos trabalhos de jovens afeminados. Dizem as más línguas que o cardeal se divertia com esses jovens. Bem, se é verdade ou não, não sei, nunca vou saber. Tem várias especulações a respeito disso, mas o fato é que esse primeiro momento que ele trabalha para o cardeal, tem vários trabalhos com esses jovens, né? Essa imagem mostra 4 garotos, 4 jovens em trajes quase clássicos. A figura central está tocando um alaúde e acredita-se ser Mário Minetti. Mário Minetti era um amigo de Caravaggio, modelo, e que acredita-se que ele fez parte de várias pinturas do Caravaggio. Eu acredito que seja ele mesmo, adoro. Ai, é ótimo. O garoto da extrema direita é um jovem estudando uma partitura musical. Atrás do provável Mário Minetti, à direita, lá no fundo, a gente tem um outro jovem que é um autorretrato de Caravaggio. E à esquerda do tocador de alaúde, né, no canto esquerdo, nós temos um jovem que é Cupido. Representa Cupido, a gente vê atrás dele as asas e ele está alcançando um cacho de uva. Essa coleta de uvas pelo Cupido representa o amor, mas também as uvas, mais especificamente o vinho, representam o fato de que a música ilumina os espíritos, né? Aquela coisa de vinho, bebendo, tocando, escutando música, é nesse clima. A música é marcada também no primeiro plano, onde um violino é mostrado e parece convidar o espectador a participar da cena. Então é um quadro que fala de prazeres, de amor, né? Prazeres através da música, de amor, mas os olhos do tocador de alaúde, úmidos de lágrimas, falam pra gente que ali está sendo tocada uma canção triste, né?
A presença do Cupido faz um vínculo entre o amor e a música, mas ali um amor sofrido, né? Sofrendo por amor. Aqui eu quero chamar atenção para uma característica do Caravaggio que eu acho que vai influenciar aí várias gerações e que introduz um assunto muito importante na história da arte. A partir desse trabalho, a gente vai perceber que a palheta do Caravaggio, palheta é aquela base, aquele suporte, onde você coloca, né, as suas tintas para você ir misturando, pegando e aplicando na tela. Tá. Quando em arte a gente fala palheta do artista tal, a gente quer dizer o conjunto de cores que ele costuma usar, que é mais usual dele, né, mais característico dele, da personalidade dele. E a palheta do Caravaggio, as bases de cores do Caravaggio vão ser o preto, o branco e o vermelho, que são, por si só, cores muito contrastantes. A gente pensa assim, fictício numa escala de cor, a gente tem o branco aqui e o preto aqui. Vamos dizer que o vermelho estaria no meio. Então o vermelho tem tanto contraste para com o branco quanto para com o preto, entendem? Observa já nessa obra, né, no início, quando ele era ainda novinho, como é que ele já trabalha essa palheta. E a gente vai ver que a intenção dele realmente é mais descritiva do que emotiva, né? Então a gente tem o que eu falei, de uma delicadeza descritiva, mas por um outro lado a gente vê um realismo muito grande. Outra coisa que a gente pode perceber também é na composição as linhas diagonais, que são características de composições mais movimentadas, né? Que é diferente da vertical, da horizontal. A diagonal já é o princípio do movimento e ela já vem lá do maneirismo e entrou no barroco, ok? Então, gente, vamos dar uma parada? Semana que vem a gente vê mais Caravaggio, tá? Ainda tem coisa importante para ver. Beijo, curtindo, divulgando o canal sempre. Eu preciso de vocês. Tchau!